Olá galera, vamos aí a mais uma correção, né, da atividade do livro, sétimo ano. Um alô especial aí para a turma, né, dos sétimos anos da Escola Maria Lenildo. Nós temos aqui atividade da página 54, 57, 103 do livro de matemática, que tem como título A Conquista da Matemática. E o conteúdo que a gente vai trabalhar vai ser adição e multiplicação com números inteiros. Prosseguindo aqui, nós temos a primeira questão. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, nasceu em menos 570. Esse menos aqui representa uma data antes de Cristo. Foi o fundador da escola pitagórica, centro de estudos religiosos, científicos e filosóficos, caso que essa escola represente. Várias descobertas matemáticas são atribuídas a Pitágoras, além da famosa demonstração do teorema que leva o seu nome, que é o Teorema de Pitágoras, que vocês vão ver mais na frente. Pitágoras ele morreu no ano de menos 496. Novamente, o número negativo representa ano antes de Cristo. Aí o que eu quero saber é quantos anos Pitágoras viveu. Para saber a quantidade de anos que uma pessoa viveu, é só pegar a data que ela faleceu menos a data que ela nasceu, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, baixa aqui menos 496, multiplica aqui os sinais, né, para eliminar o parênteses, aí menos e menos vai dar mais 570. Sinais diferentes, coloca o sinal do maior número e subtrai. Nesse caso aqui, mais 74. Então, nesse caso, Pitágoras viveu 74 anos. Ok? Passando aqui para a segunda questão, nós vamos ter no Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, o Brasileirão, de 2018, a equipe do Vitória, do estado de Bahia, havia marcado 19 gols e sofrido 27. E a equipe dos Santos, São Paulo, havia marcado 16 gols e sofrido 18. Qual era o saldo de gol da equipe do Vitória? Caso o Vitória a gente vai pegar, se ele marcou, então ele vai ser positivo. Então vou pegar os valores, né, que representam o saldo de gol em valores positivos e quantidade de gols que ele sofreu em valores negativos. Então, nós vamos ter mais 19 menos 27. Quando eu tenho dois números com sinais diferentes, o que eu faço? Sempre coloco o sinal do maior número. Como o 27 é maior do que o 19, então eu coloco o sinal dele. Então vai ser negativo aqui o sinal. E faz a subtração porque os sinais são diferentes. Então nós vamos ter o total de menos 8 gols. Saldo de time de vitória. Para descobrir a quantidade do saldo de gol do Santos, faz a mesma coisa. Pega os gols marcados, positivo, nesse caso aqui vai ser mais 16. Pega os gols sofridos, vai ser menos 18. E faz a operação entre os dois, certo? Então, nesse caso, novamente, eu tenho dois números com sinal diferente, vou colocar o sinal do maior número e subtrair. Então, o Santos vai ter um saldo de gol de menos 2 gols. Na terceira questão, nós temos expressões numéricas envolvendo números inteiros, certo? Então, observe o seguinte, eu vou utilizar aqui um método, mas vocês podem utilizar outros métodos, né, de preferência. Primeiramente, eu poderia estar eliminando parênteses, depois resolvendo, só que primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses, para depois eliminá-lo, certo? Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar o 8, baixa o menos e resolve o que está aqui dentro. Ó. Nós vamos ter menos 6 mais 10, sinais diferentes, coloco o sinal do maior e diminui. Então, nós vamos ter mais 4. Depois eu vou eliminar o parênteses multiplicando os sinais. Ó. Repete aqui o 8. Aí menos e mais sinais diferentes dá menos e repete o 4. Novamente eu vou ter um número com sinal positivo e outro com sinal negativo. Coloco o sinal do maior número, que vai ser positivo, e subtrai. Então a resposta é mais 4.
Faz a mesma coisa no item B. Baixa aqui esses primeiros aqui e resolve o que está aqui dentro. 6 menos 4 faz 2. Elimina o parênteses, multiplicando os sinais. Vamos ter menos 10 mais 2, coloca o sinal do maior e diminui, que vai dar menos 8. Item C, resolvendo o que está no parênteses. Observe o seguinte, ó. Aqui nós temos 2 mais 5, que vai dar igual a 7 positivo. Se eu tenho 7 positivo com 7 negativo, vai dar igual a 0. Então, eu posso estar utilizando logo esse método aqui, eliminando logo isso aqui, né? Então, como aqui vai dar igual a 0, todo número somado com 0 vai dar ele mesmo. Então, a resposta, mais 2. Continuação aqui da terceira. Resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses. Então, vou baixar essa parte aqui. Menos 5. Aí mais. Aqui eu vou ter menos 2, ó, porque o sinal do maior é negativo. Subtrai, fica menos 2. Aqui eu vou ter mais 6. Eliminando os parênteses, multiplicando os sinais, né? Baixa aqui o menos 5. Mais e menos dá menos, baixa o 2. Menos e mais, sinais diferentes, dá menos, baixa o 6. Como todos são negativos, é só repetir o sinal e somar tudo. Então, somando tudo vai dar igual a menos 13. Tranquilo até aqui? Vamos para o item E. No item E eu vou fazer a mesma coisa, resolver o que está no parênteses, para no final resolver. Então, eliminando aqui o primeiro eliminando não, resolvendo o que está no primeiro parênteses, nós vamos ter menos 2, não é isso? Ó? Vai dar menos 2, baixa o sinal de menos, que vai dar menos 4, baixa o sinal de mais, que vai dar igual a 7 positivo e baixa o menos 11. Eliminando os parênteses, nós vamos ter o menos 2, menos e menos dá mais 4, mais e mais dá mais 7 e menos 11. Como eu tenho mais de 2 sinais, mais de 2 números inteiros, eu vou separar, vou colocar o sinal de mais, somar os positivos, e o sinal de menos, colocar os negativos. Só que eu observei o seguinte, eu observei que é a mesma coisa que eu fiz no item C, né? Como eu tenho aqui, ó, 4 mais 7 dá igual a 11 positivo, e aqui eu tenho 11 negativo, posso já eliminar para poupar aqui o meu trabalho. Então, elimino aqui os 3, porque 4 mais 7 é mais 11, com menos 11 dá 0. Então, vai sobrar aqui o menos 2, tá certo? Utilizar essa técnica mais rápida e mais simples. Passando aqui para a quarta questão. Na quarta questão nós temos o João adora jogar figurinhas. Em cada rodada dessa semana, ele registrou com um número positivo quantas figurinhas ganhou e com números negativos quantas perdeu. Domingo, o João foi passear e não jogou. Então, nós temos a seguinte situação. Seguinte tabela, né? Aqui são os dias da semana, aqui é a quantidade de figurinhas que ele perdeu e a quantidade de figurinhas que ele ganhou. Aqui ele perdeu negativo, aqui ele ganhou positivo. Então, resolvendo aqui quantidade de figurinhas que ele ganhou ou perdeu na segunda-feira, nós vamos ter o seguinte, eu estou somando aqui os números positivos, né? Vocês podem estar utilizando qualquer técnica aqui, ó. Posso utilizar aqui, ó, 3, né? 23 mais 43 vai dar 76, pega aqui o 4, fica, aliás, dá 66, pegando aqui o 4 fica 70, mais 10, 80, né? Então, vocês podem estar utilizando a técnica que preferirem para fazer esses cálculos. Então, somando os números positivos vai dar 80, se eu somar os números negativos, né, o menos 17 com menos 45 vai dar menos 62, aí números com sinal diferente, coloca o sinal do maior e subtrai. Então, na segunda-feira ele teve um saldo de figurinha de 18. Na terça-feira faz a mesma coisa, soma os números positivos, soma os negativos, coloca o sinal do maior e subtrai os dois. Então, o sinal do maior aqui é positivo, então vai dar mais 7. Na quarta-feira faz a mesma coisa, né? Somos positivos, somos negativos, subtrai. Então, na quarta-feira ele ficou com saldo negativo. Na quinta, somando, vai dar, os positivos vai dar 78, os negativos, menos 75. Então, somando, vai dar um valor positivo de 3 figurinhas. Na sexta, somos positivo, que vai dar mais 450. Somos negativo, menos 334. Subtrai os dois valores, colocando o sinal do maior
vamos ter um total de figurinha de mais 116. E no sábado, ele vai ter um saldo positivo. Total que ele ganhou de figurinha mais 620. Total que ele perdeu 530. Totalizando aqui no final, mais 90. Repassando tudo isso para outra página, nós vamos ter, ó, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para resolver aqui as perguntas. No item A, pergunta aqui: em qual dia o João ganhou mais figurinhas? É só olhar aqui, ó. Ele ganhou mais figurinha foi na sexta-feira. No item B, em qual dia o João ganhou menos figurinha? Ganhou menos figurinha, não é a menor quantidade. Ele ganhou mais 3. Nesse caso foi quinta-feira. Professor, mas você poderia perguntar, professor, mas por que não pode ser menos 1, já que é o menor número? É porque na pergunta está querendo saber a quantidade de figurinhas que ele ganhou. Então, está perguntando a quantidade de figurinhas que ele perdeu. Então, ele ganhou, a menor quantidade que ele ganhou foi mais 3. Então, vai ser na quinta-feira. Certo? E no item C, nós temos, nessa semana, João aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha? Pronto, para mim saber isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar tudo aqui, somar os números positivos, somar os negativos, e fazer a subtração entre eles, e ver se o saldo é positivo. Então, somando os números positivos, né, que é aqui mais 18, mais 7, mais 3, né, vai dar um total de 234. Somando os negativos, só temos 1, então repete ele aqui. Sinal é diferente, coloca o sinal do maior, diminui, então ele vai ter um saldo de 233. Então, no caso aqui, aumentou. Aumentou em 233 figurinhas. Certo? Passando aqui para a próxima questão, nós temos aqui a quinta. A quinta, no caso aqui, é a página. Observe que em cima nós temos a página e a questão referente, certo? Eu estou seguindo aqui as questões em ordem da atividade. Né? Teve coincidência aqui. Na quinta, no fim de semana, Armando e Bia foram à casa de amigos jogar cartas. Com mais 2 amigos, formaram 2 duplas. A do Armando, representado por A, e a da Bia, representado por B. Após 4 rodadas, os amigos pararam para lanchar. Veja o quadro das primeiras 4 rodadas. É isso? Que nós temos aqui a quantidade de rodadas que eles tiveram. E aqui nós temos a quantidade de pontos que cada dupla aqui ganhou. Ok? Aí aqui, para mim saber quantos pontos fez a dupla de Armando, é só resolver isso aqui, ó. Então, eu vou somar aqui os pontos positivos, que é 300 mais 220, que dá um total de 520. Soma os negativos, que vai dar 270. Subtrai os dois valores, vai dar um total de mais 250 pontos. No item B, pede a quantidade de pontos que a dupla da Bia fez. Faz a mesma coisa. Soma os positivos, que dá mais 510. Soma os negativos, que vai dar 130. Subtrai os dois resultados, colocando sempre o sinal do maior número. Então, ela vai ter, a dupla dela vai ter um saldo positivo de 380 pontos. No item C, está perguntando qual das duplas estava vencendo o jogo após as 4 rodadas. Então, para mim saber qual das duplas estão rodando, é só observar aqui as respostas do item A e do item B. Então, no caso aqui, com certeza, a dupla da Bia. Não é isso? Nesse caso, a dupla da Bia é a resposta. No item D, por quantos pontos de diferença? Para mim saber a quantidade de pontos de diferença, é só pegar os dois resultados aqui e subtrair eles entre si. Então, eu vou pegar 380, que é o maior, menos o menor, que dá um total de 130 pontos. Então, a diferença entre eles, a diferença entre a dupla, a diferença de pontos foi de 130. Na sexta questão, nós temos multiplicação entre números inteiros. Né? Então, para resolver isso aqui, é necessário que você observe aquelas regrazinhas de sinais, né? Referente à multiplicação e à divisão. E aos poucos a gente vai se adaptando aqui. Ó.
Na multiplicação de dois sinais diferentes vai dar sempre menos. Então, primeiro eu resolvo os sinais para depois multiplicar os números, ok? Então, sinais diferentes dá menos. 7 vezes 5, 35. Então, para lembrar que a velha tabuada. No item B, nós temos multiplicação de dois sinais iguais, dá positivo. 8 vezes 9, 9 vezes 8, vai dar 72. Multiplicação de dois sinais iguais, dá mais. 3 vezes 10, 30. Acho que está dando para acompanhar, não é? No item D, nós temos sinais diferentes, né? Vai dar negativo. Multiplica 9 vezes 11, 99. No item E, sinais diferentes, dá menos. 7 vezes 6, 42. Sinais iguais, dá mais. 6 vezes 11, 66. Sétima questão. Sétima questão é parecida com a sexta, só que aumenta um número a mais, né? A gente vai utilizar aquela técnicazinha que eu ensinei em outros vídeos. Quando eu vou primeiramente olhar somente para os sinais de menos, porque os sinais de mais são neutros, certo? Então, quando eu tenho dois sinais, quando a quantidade de sinais negativos for par, dá mais. Quando a quantidade de sinais negativos for ímpar, dá menos, ok? Vai seguir essa regrazinha. Aqui a quantidade de sinais de menos é par, então, sem mais. Agora é só multiplicar os números. 2 vezes 12 vezes 9 vai dar 216. No item B, os sinais de menos são ímpar, quantidades são ímpar, então vai ficar menos. Multiplicando, né, 2 vezes, ou 5 vezes 10 dá 50, vezes 7 vai dar 350. Item C, quantidade de sinais negativos são pares, então positivo. Multiplicando os números, né? 5 vezes 1 dá 5, vezes 7, 35, vezes 7 vai dar 245. No item D, quantidade de sinais de menos é ímpar, então vai ser negativo. Multiplicando aqui os valores, vamos encontrar 960. Oitava e última, nós temos: descubra o segredo da figura e dê o número inteiro que deve estar no quadradinho que se encontra no topo, o qual possui sinal de interrogação. Então, nesse caso aqui, eu vou representar esses dois asteriscos por A e B e o sinalzinho de interrogação por X, certo? Para ficar mais fácil. O segredo eu acho que vocês já descobriram, né? Ó. Quando eu multiplico os dois tijolinhos de baixo, equivale ao de cima. Menos e menos dá mais. 3 vezes 5, 15. Menos e mais dá menos. 2 vezes 5, 10. Menos e mais dá menos. 2 vezes 4, 8. E assim por diante. Então, para encontrar o A, vou só multiplicar o mais 15 vezes menos 10. Para encontrar o B, menos 10 vezes menos 8. E para encontrar o X, multiplico o valor de A com o valor de B. É isso que a gente vai fazer para encontrar o X. Ok? Então vamos lá. Para encontrar o A, nós vamos multiplicar mais 15 vezes menos 10, mais e menos, sinais diferentes, vai dar menos. 10 vezes 15, 150. Para encontrar o B, nós temos menos 10 e menos 8. Menos e menos dá mais. 8 vezes 10, 80. Para encontrar o X, multiplica A vezes B. Substituindo o valor de A e B, menos 150 vezes mais 80. Multiplica sinais, ó, sinais diferentes vai dar menos. 80 vezes 150 vai dar 12.000. Ok? Então, a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida que houver ou surgir, vocês podem estar perguntando no privado. Até a próxima aula, a próxima correção.